teatro experimental do negro, ele surge ali nos anos 40, muito por conta, né, da falácia da democracia racial e muito por conta da ausência de pessoas negras nas artes. Nessa mesma época, o Abdias ele faz uma crítica, né, ao Imperador Jones, onde ele tem um ator branco fazendo o personagem que deveria ser feito por um ator negro, porque o personagem era negro. E de lá para cá, a gente teve muitos grupos e muitas iniciativas que foram fortalecendo essa ideia. Eu considero o teatro uma das áreas mais democráticas que a gente tem dentro das artes, porque o audiovisual, você passa por muitos intermediários. Você não faz o audiovisual sozinho, apesar de você, com o telefone na mão, você consegue. Mas você tem que ter um intermediário, você tem que ter um distribuidor, apesar das redes sociais, você tem que ser uma pessoa não só muito empreendedora, mas muito sortuda, para você engajar, para você cair nas redes, para você cair no gosto do público, para você finalizar. Né? Então, por mais que você tenha um celular, uma câmera, ainda assim, o audiovisual passa pela mão de muitos intermediários. Né? Eu acho que o teatro é, para mim, uma das artes, além de ser uma das artes mais completas em todos os âmbitos, porque você é você é o seu produtor, você é você é artista, você muitas das vezes é o seu dramaturgo, você não que você queira ser, mas muitas vezes que você precisa ser. Você é músico porque você tem que se instrumentalizar, então você tem que cantar, você tem que dançar, você tem que ter uma gama de talentos, né, que você tem que desenvolver para isso. Como eu falei, eu acho que é dos lugares mais democráticos, então é o lugar onde a gente mais pode empreender essas pautas afirmativas. Eu acredito que o teatro negro ainda seja esse lugar de pensar o sujeito negro na sociedade, né? A gente ainda tem um dever quase cívico, assim, né? De dialogar com o tempo que a gente está vivendo, né? E mais do que isso, assim, também trazer histórias que falem de amor, de afeto, de família, de ancestralidade. Então, eu acho que o que tem sido produzido quanto teatro negro hoje são peças, espetáculos que trazem com muita leveza também a nossa história e tratam de trazer contorno, assim, né, para os nossos afetos, para os nossos amores, para a nossa história. Então, mais do que um lugar só combativo, né, de sermos políticos e de trazer uma arte política, é trazer também um contorno outro para o nosso fazer, né? Que pense a nossa identidade e a nossa profundidade enquanto sujeitos na sociedade, também com amor e afeto. A gente não pode falar sobre o teatro preto hoje, né, sem falar sobre a Companhia dos Comuns aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode falar sobre o teatro preto sem falar sobre o Bando de Teatro Olodum, que é a companhia preta mais antiga que a gente tem. E com isso, a gente está falando de desenvolvimento científico, práticas científicas, teorias e práticas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? A gente precisa falar da Companhia dos Comuns aqui no Rio de Janeiro, mas a gente precisa falar também da Companhia dos Crespos em São Paulo. E eu estou trazendo alguns nomes aqui, mas ainda tem muitos outros nomes. Tem o Nata, em Salvador, que fala sobre o teatro tradicional de terreiro de candomblé, com a Oni Sagé. Tem muitos nomes que eu poderia trazer aqui. E eu estou trazendo esses nomes que foram alguns nomes que eu pude ter acesso, né? Ângelo Flávio, que é um grande estudioso de teatro negro, né? Que, se eu não me engano, ele tem uma companhia, ou tinha uma companhia chamada Abdias do Nascimento, se não me falha a memória. Então eu acho que quando a gente fala de teatro negro, quando a gente fala de Abdias, a gente precisa falar dessa construção, né? Tanto no Rio, Minas Gerais, tem Maurício Tizumba, Sérgio Pererê. E por que eu estou trazendo todo mundo para falar sobre o que está acontecendo hoje? Porque tudo o que está acontecendo hoje é fruto do que veio acontecendo ao longo desses anos todos. Eu acho que, de alguma forma, a gente se apropriou com toda a consciência dessa nomenclatura.
para poder ocupar esses espaços. Então a gente foi se apropriando cada vez mais, a gente sabendo que a gente estava fazendo um teatro negro, até porque esse nome não vem agora, esse nome vem de 1944, lá com Abdias. Então a gente sabe que a gente está fazendo teatro preto, com corpos pretos para pessoas pretas e para branco ver. A gente precisa falar de teatro negro e precisa pensar sobre essas memórias, sobre essas trajetórias, né? E aí hoje a gente tem grupos de teatro, muitos grupos de teatro negro, que hoje a gente consegue utilizar teatro negro muito por conta dessas pessoas e desses grupos que foram resistência.